um react em dobro? Não, primeira vez, tô usando. Mas, ó, fazer 2 reacts hoje. Fazer o do A Verdadeira História do Eurico Miranda do Vasco e a parte 2 dessa história. Eu vou ocultar aqui a parte. Vamos reagir à parte 1 e a parte 2 hoje aqui, nesse vídeo, tudo junto. Deixar aqui uma inscrição e deixar um like. Se inscreva aqui, cara, vem em busca de sempre, da história tudo e tal. E bora pro vídeo. Eu sei um pouco da história do Eurico no Vasco e tem aquele documentário da Globo, né? A Mão do Eurico. Agora bora ver como é que começou. Só no Brasil é que clubes disputam o campeonato sem ter estádio. Começa bem já, o Eurico pra cima, né? Muito foda demais. Primeira coisa para você disputar uma competição é você ter um estádio. Flamengo não tem estádio, pô. Fluminense não tem estádio. Prestavam pra nada. Eurico Miranda, o poderoso chefão do futebol brasileiro. Chefão. Claro que é uma provocação, uma brincadeira. Ele que é uma figura bastante controversa em todos os sentidos. Participou 4 décadas aí da história do Vasco da Gama e do futebol brasileiro também. Eu vou te contar muitos casos aí que ele fez parte disso, foi peça fundamental. É um cara que muita gente odeia, mas queria ele no time para Quem é vascaíno agradece por ter tido. Deixa eu pegar uma coberta, uma cruzinha aqui. Mas quem é vascaíno agradece, cara. Porque ele trouxe a maioria do título pra nós. Foi o cara que mesmo ele como dirigente foi uma coisa, ele como presidente foi outra. Essa é a verdadeira real. Deixa eu montar minha bateria, qualquer coisa eu tenho que sair pra pegar a extensão. Daí qualquer coisa me desculpa. Ah não, a bateria tá boa. Bateria tá boa, então temos que nem reclamar. Bora lá. defender. Tamanha devoção. Ô, travando de novo, vamos esperar. Vai deixando. No amor que ele tinha ao Vasco. Esse amor, tanto que em certos momentos até prejudicou. Ele tem frases célebres como: eu não peço, eu mando. Isso aí é bem a cara do Eurico Pior que é bem a cara desse Miranda. Ele que por muito tempo figurou como diretor e vice-presidente. Muita gente tem essa falsa impressão dele ser o cara do Vasco da Gama, o presidente, mas não. Nos grandes momentos ali dos anos 80, 90 do Vasco, quem era o presidente era o Calçado, vou falar também. Então vamos logo contextualizar a história do Eurico, do Vasco da Gama, que se confundem. E vai propaganda já. Quiser pra propaganda, patrocínio. Não tô usando. Mas se quiser patrocinar, patrocínio. Tem dinheiro extra. Ele já começou no Vasco na década de 60, ali no final dos anos 60, já participando de atividades administrativas ali do Vasco. Período também não muito bom, desde ali do Expressinho da Vitória dos anos 40, que foi base da seleção brasileira, repleto de crash. A gente até já fez um vídeo É o tinha aquele. Era Bellini? falando do Bar. Bellini, tinha um goleiro que também era do Vasco, da seleção brasileira do Vasco, pelo que eu me lembro. Barbosa ali daquele período. Jogadores de seleção brasileira no início dos anos 50 também. O Vasco era um celeiro de craques ali. Mas o Eurico ali, realmente no final dos anos 70, ele começou a ganhar muito protagonismo ali no Vasco da Gama. Ele participou da chapa que elegeu o presidente Alberto Pires Ribeiro, de 80 a 82. E nesses início aí dos anos 80, eu não preciso nem falar o grande momento do Vasco e coisa que culminou muito o embate Vasco da Gama, Eurico e Flamengo. Ele elevou a rivalidade Flamengo e Vasco da Gama a níveis estratosféricos, claro, evidentemente, muito por causa do Vasco. Eurico sabia como é que uma. Eu lembro de uma parte do Eurico, que era do documentário do Eurico do Globoplay, que era a seguinte. No momento, antes do Eurico voltar e tal, a maior rivalidade era o Fla-Flu, na época tudo e tal. E quando ele chega, ele reergue e faz essa rivalidade ser a rivalidade maior do Rio. E a figura central, Roberto Dinamite, ele que Monstro, cara. Queria.
Não que o Verratti não seja assim, gosto muito do Verratti, não tô xingando não, pelo amor de Deus. Mas, cara do céu, joga muito. É estranho falar alguém jogava muito, sendo que eu nem nasci, tava nascido pra ver ele jogar, mas eu não tava. Peraí, tô bugado, peraí, pô, tô bugado. Que teve um Eu não vi ele jogar, né? Depois você vai falar jogar muito mesmo. período ali no Barcelona. O técnico ali do Barcelona não dava muitas chances para ele queria jogar. Então ele queria retornar ao futebol brasileiro. O Flamengo sondou, foi atrás do Roberto Dinamite. Eu tive a oportunidade de estar em contato com o presidente Márcio Braga do Flamengo, por intermédio de uma rádio co-irmã, e o que conversamos se havia esse interesse de minha parte, se haveria possibilidade do Barcelona, no caso, ceder no Flamengo. Porra, o Eurico malandramente ficou sabendo disso. E a torcida também do Vasco ficou possessa aí, pedindo que o Vasco tomasse partido, fosse para negociar com o Roberto Dinamite. O Eurico então foi, negociou a volta do maior ídolo, maior jogador da história do Vasco da Gama e conseguiu, deu ali a reviravolta na negociação e passou por cima do Flamengo, coisa que ele fez algumas vezes, que eu vou contar daqui a pouco no vídeo. Essa foi uma das primeiras, muito simbólico, um jogador importante. E voltou na primeira partida 5 gols no Corinthians. Ali no seu retorno, naquele Chegou, jogo voltou e já meteu 5 gols. fatídico contra o Corinthians, 5 gols. Caralho, Me respeita. cara Eu sei, cara. Eu sei de história, respeita. voltou no jogo anterior, mas com a sua torcida ali no Maracanã, 5 gols, o cara é absurdo demais. E nessa década de 80 também teve muitos conflitos ali entre ele, a diretoria do Vasco. O Vasco que havia conquistado, igual eu falei, o Campeonato Brasileiro de 74 e o Carioca de 70. Foi o primeiro brasileiro do Vasco. Deixa eu fazer as contas. Peraí. Ah, não, teve um em 70, um em 80, um em 90 e o de 2000. 87, eram títulos importantes ali daquele período, que o Eurico participou tal, mas sem tanta efetividade. Nos anos Não tinha participado muito, entendeu? Não tinha aquela figura do que seria o Eurico, né? 80, ele tentou concorrer ali à presidência em 83, 85 e depois Foi contra o Calçada, que daí nessa, vou dar spoiler, ele perdeu, mas depois daí o Calçada teve uma outra eleição, que dele foi eleito, Calçada foi eleito novamente, só que ele percebeu que o Eurico estava com um poder muito forte e fez ele fazer parte desse grupo. 86, ele tinha ali os embates dele com o Calçada, mas o Calçada, malandramente, o chamou para trabalhar com ele ali Foi ser e vice. assumir a parte de futebol do Vasco da Gama. Só que o Eurico falou, pô, eu quero ter autonomia total, eu que mando no futebol, e o Calçada deu isso. Eu acho que o Eurico também, ele soube observar muito bem, era um cara muito inteligente, muito articulado. Não à toa, ele foi político, deputado, o cara lidou com todo tipo de gente. Era um cara que sabia falar muito bem, um cara era uma pessoa intelectual, tinha conversas interessantes. Muita gente o rotula tudo, mas acho que vai muito além disso. Era bom de papo. Então, teve esse momento que uniu o Calçado e o Eurico Miranda. Aí o Vasco se tornou uma máquina de títulos, ídolos, conquistas, muitas polêmicas, muitas desavenças também com outros times. O Vasco se tornou um time odiado por muitos devido à figura do Eurico Miranda, vamos falar isso. Não necessariamente algum jogador, mas o Eurico Miranda causava essa repulsa, esse ódio, que a gente vê muito com político, essas figuras aí conhecidas. Tinha isso com o Eurico Miranda e o Vasco, que sempre foi um clube muito à frente do seu tempo. A história do Vasco é muito disso. O próprio Eurico Miranda era um cara que sabia, porra, como ninguém, a história do Vasco, ali desde o começo ali, porque o futebol era um esporte elitizado e o Vasco rompeu isso. A construção mesmo do São Januário foi uma prova disso, construída pelos torcedores, e ele fazia essas provocações com o rival do Flamengo, e era muito interessante também. E nesses anos 80, ele foi ganhando esse poder, esse status, não só no futebol carioca, brasileiro, político. Ele virou vice no Brasil, né? Virou vice do Brasil, não deu muito certo, porque tava na presidência. Não era que nem, por exemplo, ali no Vasco, que o Eurico assumia tudo e o Calçada tava de boa. Ali não. Ali eram os dois querendo tirar o protagonismo, contra a presidência, quando o Eurico acabou que nenhum dos dois. Daí acabou que vocês entenderam, e o Eurico saiu. Sempre muito bem relacionado. O Vasco volta a vencer o Campeonato Carioca em 87 e 88, vence o Flamengo. Algo que não acontecia, esse bicampeonato
desde 49 e 50. E em 87, a gente também tem que falar isso. Tem a famosa criação do Clube dos 13. A CBF E aí a gente vai quem que é o presidente. Eu só quero falar, adivinha quem que é o presidente. ele falida, sem dinheiro. A gente até falou disso. O jogo que a CBF colocou o patrocínio da Coca-Cola. A Copa União de 87. O Eurico Miranda foi um dos responsáveis ali pela organização. Que o Flamengo foi o campeão. Aí não sou eu afirmando. O próprio Eurico Miranda. É só você procurar aí. O Flamengo é o campeão brasileiro, não tem o que discutir, o Conselho Arbitral já decidiu isso. 87 do esporte, Eurico. 87 do esporte. Sabia discordar, 87 do esporte. Teve todo o regulamento e tal, e chegou acima. Os dois não quiseram jogar acima porque não quiseram. Ah, mas tinha que. Não. Tinha a semi. Não aceitaram, os outros dois lá foram pra final e não levou. Pronto. Eles, infelizmente, continuam os mesmos incompetentes. O Eurico Miranda falando. O Flamengo é campeão da Copa União de 87. Porra, você pode me xingar, mas é o Eurico Miranda falando. No BTG Pactual Empresas, Tá eu bom, tenho tá o bom. controle da minha gestão na palma da Aqui, ó. mão. Vai aparecer, não. Para propaganda, deu em. Caralho, essa daí é muito boa. E em 89, ele participa também de um momento muito simbólico da CBF, a pedido do presidente da FIFA, João Avelange, que colocou o genro dele, Ricardo Teixeira, que todo mundo conhece. Uma figura também um pouco estilo Eurico Miranda ali, ame ou odeie. Mas é um cara que conseguiu fazer a CBF ganhar muito dinheiro, ser rentável. A gente vê por hoje em dia como que a CBF tem bilhões na conta. Se deve muito a esses contratos aí que o Ricardo Teixeira fez desde o final aí dos anos 80. E o Eurico Miranda foi diretor também da CBF, um período curtinho ali de 89. Ele levou o Sebastião Lazzaroni, que muita gente odeia, critica. Mas o Lazzaroni, porra, a culpa não é dele, a culpa é de quem colocou ele lá. Porém, vale sempre mencionar, campeão da Copa América, algo que o Brasil não ganhava desde 1949. Você vê, o Eurico conseguiu ganhar ali os cariocas com o Vasco, algo que não aconteceu o bicampeonato desde também desse período, de 49 e 50, e agora com a seleção brasileira. Um título também importante, uma Copa América, que nem o Pelé ganhou. Tava ali naquele Esse placarzinho que tirou primeiro, era bem top esse placar, cara. período curto, depois ele voltou a focar no Vasco e deu certo. E também nesse período, muita gente fala, por ele ter uma proximidade muito grande, deu o checkmate, deu aquela facada nas costas, no focar no Vasco e deu certo. E também aquele período curto, depois ele voltou a focar no Vasco e deu certo. E também nesse período, muita gente fala, por ele ter uma proximidade muito grande, deu o checkmate, deu aquela facada nas costas no Flamengo em relação ao Bebeto. Ele que estava ali numa negociação de renovação com o contrato com o Flamengo. O Eurico foi lá, malandramente, cochichou no ouvido dele, deu aquela lábia, coisa que ele era muito bom. O cara, ele tinha um grande poder de persuasão. Você pode criticar o Eurico, mas ele sabia falar muito bem. O Bebeto acabou virando casaca, indo jogar no Vasco da Gama em 89. Um ano também que o Vasco volta a ganhar o título brasileiro desde 74, ali fora de casa contra o São Paulo, no Morumbi. Gol do menino Sorato. Quem é vascaíno, quem acompanha esse momento aí sabe muito bem disso. Título também marcante pra caramba aí. Eurico Miranda, importante nesse período, com grandes jogadores também, o Vasco revelando nesse final dos anos 80, além do Romário, não posso nem falar isso ali, 85. E na década de 90, o Eurico ali formou times extraordinários, jogadores fantásticos, e já começa também com mais uma polêmica, o Carioca de 90, Vasco e Botafogo. A história do barco, né? Que teve 2 voltas olímpicas. Os dois dão uma volta olímpica num gramado ali. O Botafogo alegava Eita, minha história, rapaz. seguir o regulamento, o Vasco pensava de outro jeito. Foi pro STJD. O STJD deu o título pro Botafogo, né? O Vasco ficou nessa sem o título. E teve também a Libertadores de 90, a treta entre Pablo Não, velho, teve essa também. Escobar Mas e eu vou- Eurico Miranda. Porra, uma coisa de maluco. Nem eu sabia disso. Vasco Atlético Nacional ali nas quartas de final. O Vasco Quem sabe, sabe. tava ali brigando. A gente
tetra com... Ah, não, é treta, né? Sabia que o Escobar, o cartel de Medellín, tinha muita força ali na Colômbia. Alegavam que o cartel comprava o juiz, Roubava pro Atlético Nacional. manipulava os Isso é jogos. verdade. O Eurico ficou sabendo disso, levou isso à Comebol. A Comebol fez um terceiro jogo, remarcou o jogo neutro. Aí Mas mesmo depois perdendo, né? Mesmo perdendo, o que ficou foi Eurico Miranda venceu Pablo Escobar. o Atlético Nacional, mesmo assim, acabou ganhando nesse jogo. Nesse período, tipo, pouco mais de 20 dias, teve 3 jogos entre Vasco e Atlético Nacional, mas é um momento bastante inusitado, diferente, né? Eurico Miranda e Pablo Escobar. E os anos 90 também teve o último tricampeonato da história do Vasco, 92, 93, 94. Títulos impactantes ali, cariocas. Por quê? Uma geração que estava sendo construída. Você tinha a figura do Carlos Germano, Pimentel, Leandro Ávila, Edmundo, Animal, Valdir Não ficava muito. Bigode, Jardel, Denner, Ricardo Rocha, só jogadores grandes, cascudos. O Vasco formando ali uma geração que com certeza seria talvez a última grande geração da história do Vasco da Gama, com títulos impactantes, idolatrias. Título também da Copa São Paulo Júnior de 92, também muito importante, contra o São Paulo de novo na final. E também vale destacar que nesses anos 90, os regulamentos do Campeonato Brasileiro eram uma verdadeira loucura. Praticamente a cada ano você tinha um regulamento diferente. O Eurico Miranda, nos bastidores, participou muito disso. Ele livrou muita cara de vários times. Tem até, eu vou falar daqui a pouco, provocações ali com o Fluminense, mas ele livrou vários outros times também importantes nessa década de 90, nos anos 80 também, igual eu falei. Gerou muitos conflitos ali nos bastidores, porque ele também, nesse período dos anos 90, ele acabou sendo deputado e ele falava abertamente: eu tô sendo deputado pro Vasco. Mas como que ele falava? Fazer o seu e o nosso Vasco são melhor. Você me conhece. Não sou candidato apenas porque quero e sim porque posso. Sou ficha limpa. O Vasco está sem liderança e sem representação. Para que o Vasco volte a ter voz, em outubro, vote 1199. Saudações vascaínas. Claro, era uma provocação, uma ironia, mas o pessoal levava a ferro e fogo, não sabia interpretar o que o cara falava. Ele fez algumas coisas ali interessantes, na Alerj e tudo. Claro, ele evidentemente ele teve a grande maioria dos votos em função da torcida do Vasco, mas ele conseguiu ser 2 vezes eleito deputado, então vale esse registro também nos anos 90. E destacar ali aquele período de 97 até 2001. 2000. 2 Brasileirão e uma Libertadores só. Início de 2001. Uma era super vitoriosa que o Uma Mercosul, né? Foi por aí ou foi depois? Não lembro agora. Mas o Vasco ganhou algum outro campeonato continental por ali também. Vasco dominou. Já começa com esse timaço de 97, que ele, com Mauro Galvão, o Edmundo, que Juninho Pernambucano, que viria chegou antes, em 96. O Evair, já mais experi, repetindo o sucesso da dupla no Palmeiras. E deu muito certo. Vasco, campeão brasileiro de 97, contra o Palmeiras. E vale o registro. No primeiro jogo, Edmundo expulso. Edmundo expulso, ele vai tudo lá pro negócio lá de juiz. Amando do Eurico, né? Pelo que eu Se digo. ele foi expulso, então ele não joga o segundo. Mas não, o Eurico conseguiu ali nos bastidores uma liminar. Temos a definição. O técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, e o jogador Edmundo foram condenados. Mas atenção, eles participam da partida de amanhã. A pena acabou sendo convertida em uma multa pecuniária e, portanto, Edmundo tem presença confirmada na final de amanhã e também o técnico Luiz Felipe Scolari. Estou ao lado aqui do vice-presidente de futebol do Vasco da Gama, Eurico Miranda, que não podia ser diferente, comemorou muito essa decisão, hein, Eurico? Não, em primeiro lugar, eu quero te dizer que a pena não foi convertida nada em multa. A pena aplicada foi a multa, porque é o que cabia no caso. O departamento jurídico do Vasco, ele conseguiu apresentar com muita propriedade provas que acabaram de convencer todos os auditores. Evidentemente tinha muito disso, não é só, foi por causa do Eurico. Não, vários jogos você tinha liminares rolando aí, que, o cara foi expulso. O próprio Filipão também teve isso.
mas vale também esse registro que o Edmundo, mesmo expulso no primeiro jogo, jogou o segundo. Decidiu. E mostrava a força que o Vasco tinha. Mais uma conquista ali importante para o Eurico Miranda. Eu vou dividir o vídeo em duas partes, porque ficou muito grande. Se você gostou aí, curta, compartilhe, que é importante aí, comenta para engajar. Fortalece aí, hypando o vídeo, que ajuda a gente a ir crescendo, melhorando o canal. A gente vem mudando um pouco a nossa linha editorial do canal para fazer uns conteúdos mais diferentes, com temas bem aleatórios. Então fortalece aí. Essa é a primeira parte. Daqui a pouco vai vir a outra parte. Beleza. Mas aqui agora a parte 2. Do auge à queda. Eurico, vamos lá. A parte 2 agora. Flamengo Volta. Tá com as gradas. É fazer isso. Mas a arte é fazer isso. Mas não é isso. O Flamengo é o campeão brasileiro, não tem o que discutir, o Conselho Arbitral já decidiu isso. Eles, infelizmente, continuam os mesmos incompetentes. O Eurico Miranda falando, o Flamengo é campeão da Copa União de 87. Porra, você pode me xingar, mas é o Eurico Miranda falando. Caralho, essa daí é muito boa. Parte 2 do vídeo do Eurico Miranda. A parte 1 a gente já fez, tem no nosso canal. O Conselho Arbitral já decidiu isso. Descrição. Eles, infelizmente, continuam os mesmos incompetentes. A burrice me abateu, foi mal. Continuando o meu de volta, você vai que foi. Agora sim, foi mal. Ele não vai se repetir, foi mal. No vídeo é só você pesquisar. Essa é a reta final ali de 98 até o seu fim melancólico, à frente do Cruz Maltino, que é uma fase bastante tenebrosa ali, o final de vida dele, o final de Vasco da Gama, muito aquém do que a gente imaginava. Resume muito bem o hoje do Vasco, essa trajetória do Eurico Miranda à frente do Cruz Maltino, uma persona não grata por muitos. A gente vai fazer esse resumo na segunda parte do Eurico Miranda, se bora aí pra história. Que nessa década de 90 foi muito bem com títulos, jogadores marcantes, títulos históricos como esse de 98, ano do centenário, Libertadores, maior título da história do Vasco da Gama, uma dupla histórica também se reinventando, Luizão e Donizete. Deu muita liga, os dois jogaram demais. O Donizete e o Luizão, porra, acabaram ali na reta final da Libertadores. Os caras jogando muito. O famoso gol do Juninho Pernambucano contra o River Plate. Contra o River Plate, sensacional. Gol de quem? O time histórico ali do Vasco merece sempre ser lembrado. A gente vai ainda fazer um vídeo só pra falar dessa Libertadores de 98. Mais uma conquista ali importante pro Eurico Miranda. No Mundial de Clubes também enfrentou o Real Madrid, um jogo duríssimo. O Vasco vendeu caro aquela derrota, jogou em certos momentos Tomou um gol, empatou e quase virou. da partida muito melhor do que o Real Madrid. Poderia ter conseguido um resultado bem diferente. Em 99, vence o torneio Rio-São Paulo contra o Fluminense. Aí que sim, começa as provocações do Vasco e Fluminense. Muito também em função desse momento aí do Eurico. O que ele fala. O Eurico, eu li o que ele falou no comentário, que ele só enxergava a rivalidade com o Flamengo. Pra ele, era o Flamengo, o Vasco, o pau e o Botafogo e o Fluminense embaixo. Que em certa parte é verdade, né, querendo ou não. Fala. Eu não pago bicho contra time pequeno. Portanto, não vou pagar bicho se tiver vitória contra o Fluminense, porque quem perde para o time da terceira divisão tem que ser multado. Quem é vascaíno se lembra muito bem, o que acompanhou o futebol carioca, futebol desse período também. Time de Série C, pagar bicho, tinha muito dessa história. Arerê, Fluminense, CCC. O Eurico provocando a torcida do Fluminense, falando, se fizesse 3 gols eu pagaria, eu ia pagar, e acabou pagando o bicho pro Vasco. E em 1999 também a gente não pode deixar de falar desse momento pitoresco, pra lá de provocador do Eurico, quando ele invadiu o gramado e partiu pra cima do Paulo César de Oliveira, juiz aí famoso, que tá na televisão, tudo, num jogo contra o Paraná, que ele tava ali alegando as O Paraná Clube ainda era bom. expulsões, que o Vasco se sentiu prejudicado, o Eurico foi ali, partiu pra cima da arbitragem, querendo explicações bem a cara do Eurico Miranda. O senhor é irresponsável, o senhor é irresponsável, o senhor tá vendo o que tá... Tem um estádio cheio,
O senhor é irresponsável! E também eu não posso deixar de falar Romário, a saída dele de forma bastante conturbada, polêmica do Flamengo ali em 99. Ele que tava jogando muita bola, mesmo com todos os problemas ali fora de campo do Flamengo, que a gente sabe muito bem o que foi os anos 90 do Flamengo. Mas o Romário era um dos grandes destaques ali, marcando muitos gols. Não à toa, ele é o maior artilheiro pós-Zico, o Romário. E nesse ano de 99 em especial, pela Copa Mercosul, que ele tava jogando muito, tinha levado o Flamengo à final. Ele brigou ali com o presidente da época do Flamengo, o Edmundo Santos Silva. Ele mandou embora o Tinha que brigar com o Edmundo, meu. Edmundo. Quem se ferrou foi o Flamengo, que perdeu o craque do time, ainda teve que pagar uma multa milionária depois, anos depois. E o Eurico Miranda, malandramente, observou tudo isso e formou aquele esquadrão monstruoso. E o retorno da dupla, Edmundo e Romário, em 2000. O Romário pintou ali em São Januário, mais uma vez, o seu retorno ali. A dupla não deu muito certo, né, querendo ou não. Início dos anos 2000. Mais conhecido como início do fim do Eurico. De forma magistral, magnífica. Então foi outro momento de virada ali do Eurico em cima do Flamengo. E a gente não pode deixar de falar que foi um ano também muito importante, simbólico do Vasco, que ele disputou vários torneios, chegando em finais em praticamente todas as competições que disputou. Formou um time, magnífico, um ataque dos sonhos, Romário e Edmundo, só isso. Até durou bastante, achei que fosse durar menos. Durou ali o Mundial, alguns jogos a mais. Um período curto, o Vasco jogou demais. Talvez merecesse, na minha opinião, ganhar o Mundial de Clubes, apesar que o Corinthians também tinha um time fabuloso. Ficou em boas mãos o Vasco nesse período aí, formando um time muito interessante, com um apoio nesse período muito maciço do Bank of America. Muita gente pode não conhecer, mas tinha disso nesse período aí dos anos 90, anos 2000. Grandes aportes financeiros vindo de fora. O Palmeiras com a Parmalat, o Corinthians, o Flamengo também teve isso. E por isso que vários times depois quebraram quando esses patrocínios acabaram saindo. O Vasco foi um desses, que eu vou falar daqui a pouco. E mais uma das suas... Eu até sei onde você vai parar. SBT. provocações contra o Flamengo. O chocolate. Tomaram chocolate. Eu devo de Páscoa patrocínio de chocolate pra eles. Muito bom. Ele prometeu distribuir 1 milhão de ovos de Páscoa, chocolate pra torcida do Vasco. O Vasco meteu uma surra no Flamengo de 5-1. Nem parece que tá falando. Tomaram chocolate. Tomaram chocolate. Eu dei os ovos de Páscoa pra torcida e chocolate pra eles. Esse momento também bastante pitoresco do Eurico Miranda com os chocolates ali em provocação ao Flamengo. Em 2000 tem o famoso título da Mercosul. Esse foi da virada, né? Coisa de maluco, a final contra o Palmeiras. Virada épica, com jogador a menos. Já vou emendar logo, a gente teve a Copa João Avelange, essa bizarrice. Um torneio gigantesco, 1 milhão que fez o Fluminense de times, 1 milhão de módulos. Ainda vou fazer um vídeo também pra falar desse campeonato. Parece Basta que eu reajo. Se você fazer esse vídeo, eu reajo. Você um tá animado. Frankenstein todo maluco, com vários momentos também bastante tensos. Teve o Oswaldo de Oliveira que brigou com o Eurico ali, em questão de... Muitos falam que ele foi porque ele foi abraçar o Filipão, aí porque o Oswaldo deu folga, o Eurico não queria. Tem várias histórias aí, quem é vascaíno e quiser deixar aí nos comentários, pode deixar sua opinião, que é importante, que você lembra desse momento. Mas o Vasco chegou à final ali com o São Caetano. Teve o famoso jogo em São Januário, que caiu Caiu o negócio, né? alambrado ali. Do Eurico muito forte nos bastidores. Ele conseguiu levar o jogo para 2001 a jogar no Maracanã, já com alguns jogadores ali em fim de contrato. Ele conseguiu negociar, fazer esse amarro aí. O Vasco foi campeão. E também nessa Copa João Avelange, o fatídico jogo contra o São Caetano, vale eu mencionar a provocação que ele fez com a Rede Globo. Isso porque a Globo fez a cobertura, só que ela juntou o minuto 1 com o minuto 8. E parecia que o Eurico não tava nem aí pra quem tinha se machucado, só queria voltar com o jogo. Sendo que na verdade ele tá querendo ajudar e também tá querendo voltar com o jogo. Queria duas coisas, tá querendo ajudar, que precisava, mas... Ele meteu logo o logo bonitão do SBT ali. Um dos momentos mais simbólicos
da história da televisão brasileira. Porra, os caras devem ter ficado muito puto com o Eurico Miranda. Isso foi uma provocação épica ali. Eu vou botar o SBT na camisa do Vasco, o SBT não me paga nada. Eu vou botar o SBT permanentemente na camisa do Vasco. Os jogadores mesmo comentam, e vários jogadores também tinham respeito, falavam que o Eurico falava, ele tentava cumprir. Então, essa provocação também foi importante nesse período aí do Eurico Miranda. E o Vasco foi campeão num período que ele, aí sim, foi eleito presidente do Vasco em 2001, naquele O rei assumiu o trono, mas não dá muito. período que o Vasco se tornou campeão brasileiro, o seu último título, não o último importante, mas o último campeonato brasileiro do Vasco, esse de 2000, a Copa João Avelange. Também mostra também um período bastante nefasto, logo quando o Eurico assume a presidência, igual eu falei anteriormente, o Bank of America rompe com o Vasco ali, para de investir, e vale destacar que o Vasco, nesse final dos anos 90 e início dos anos 2000, foi muito forte, investiu pesado nos esportes olímpicos, coisa que o Vasco virou referência, levou vários atletas que foram medalhistas disputando competições importantes em esportes como remo, basquete, atletismo, vôlei, várias modalidades aí o Vasco era referência. Evidentemente, quebrou devido a esse rompimento e quem paga o preço? A instituição. Infelizmente é assim que funciona. Não tem como não falar também da rusga dele com o Roberto Dinamite. A idolatria que o Dinamite construiu com todos os méritos dele dentro de campo ali de forma brilhante, com títulos, gols, recordes absolutos que dificilmente algum jogador na história do Vasco vai conseguir. Tivemos essa treta aí do Eurico e do Roberto Dinamite em 2002, que ele foi expulso ali da tribuna de honra do São Januário. O Globo Esporte mostrou ontem o maior ídolo da história do Vasco chorando de vergonha. Ele foi expulso da tribuna de honra de São Januário durante o jogo Vasco e Ponte Preta, domingo. Pô, isso aqui me machuca. É duro, rapaz. Esse sentimento que eu tô colocando é um sentimento, sim, até de vergonha da atitude que foi tomada. A tribuna de honra, de onde Roberto e o filho de 9 anos foram expulsos, já não tem a mesma honra. O episódio teria sido uma represália. Semana passada, Roberto criticou o clube por aposentar a camisa 11 de Romário. Em entrevista à Rádio Globo, o presidente do Vasco tentou se justificar. Como é que aposentou a 11, mas pelo jeito voltou pelo jeito, né? Porque daí a 11 continua ali. O tio tá usando ela agora. O acesso a essa tribuna é exclusivamente por convite. O Roberto Dinamite, ao se dirigir à tribuna de honra, foi avisado que não tinha convite. Eu convidei o Roberto para sentar ao meu lado. E o Roberto não foi barrado por falta de convite. Foi uma ordem que tinha que ele não podia frequentar a tribuna de honra. Algo bastante marcante ali, inusitado para a época. E mostrava muito bem um indício do que seria os próximos anos. Tava começando a bagunça. Do Vasco da Gama, que seriam bastante conflitosos. E o Vasco também de 2001 a 2008 foi um período meio maluco. Teve a final da Copa do Brasil de 2006, que perdeu pro Flamengo. Venceu o Carioca de 2003. Aí só depois foi ganhar 2015 e 2016. Então o Vasco no século XXI só tem 3 títulos cariocas. Ah, beleza, o Carioca não vale mais nada, mas é muito pouco pra grandeza do Vasco da Gama. Aí vale pra mim um grande momento do Eurico Miranda à frente do Vasco, que foi o período que ele fez ali o colégio do Vasco da Gama, que fica ali mesmo nas arredondezas do estádio ali de São Januário. Um projeto bonito, bastante, marcante. Uma coisa que a gente vê que é a educação que salva. Por mais que o cara não vire profissional, mas o cara virou um cidadão, já tem um estudo, tem uma base que permita ele crescer, evoluir, buscar estudar mais, aprimorar outras questões, se desenvolver em outros esportes, ter uma cultura, ter uma vivência também, um olhar diferente, fugir um pouco da marginalidade, ter uma perspectiva de vida, né? Que a gente sabe que é importante. Ainda mais hoje em dia que cada vez mais gente a gente vê com condições mais precárias. Então, esse colégio do Vasco da Gama foi muito importante ali. Acho que é o grande legado do Eurico Miranda na sua gestão ali, desde o final dos anos 60 até o seu fez um monte de cagada, mas que era foda, era. Fim. Infelizmente, nesse período também, 2007, já começou a ter as eleições de novo. Aí teve acusando de fraude ali nas eleições contra o Dinamite, que era o candidato. Foi pra justiça. Ele também
Dinamite assumiu, o Vasco foi rebaixado. Voltou do rebaixamento e ganhou a Copa do Brasil, que foi o último título relevante do Vasco. Recorreu, mas em 2008 teve uma nova eleição, o Roberto é eleito, ele cai depois de não sei quantos anos à frente do Vasco ali, nos bastidores. Sem qualquer tipo de problema de ordem pessoal, mas saio com a alma ferida. Evidentemente ele nunca saiu dos bastidores do Vasco. E logo no seu primeiro ano, o Roberto Dinamite cai com o Vasco pela primeira vez. O Roberto Dinamite é reeleito. Um momento, talvez seja o último grande momento da história do Vasco da Gama, esse período de 2011, 2012. Em 2015, o Eurico volta ao... 2013 cai de volta. Volta em 2014, cai em 2015 de volta. Volta em 2017, garante uma vaga na Libertadores. Não arranja nada, como lembrou, cai na fase do grupo, cai nas oitavas. 2018 quase rebaixado, se salva na última rodada, que o Fernando Miguel defendendo. 2019 ganhou uma vaga na Sula. 2020 é eliminado nas oitavas da Sula e cai no Brasileirão. 2021 ficou na Série B, 2022 voltou na Batalha de Itu. E em 2023 sofreu, ficou. 2024 foi mais de boa, ainda temos negócio e tal, e agora estamos aquecendo. O comando do Vasco da Gama, dessa vez com várias provocações, o respeito voltou. Ponto. O respeito voltou. Ponto. Se cair, eu vou ver onde que é a Sibéria. Aí eu mudo pra lá, mandando essas frases de efeito. Já bem debilitado, longe das suas condições físicas ideais, devido a vários problemas de saúde. Porra, o cara fumava que nem um tarado, porra, que nem um maluco. Charuto cubano ainda. Aí... Dizem que quem falaram isso no documentário, quem fez ele começar a fumar charuto foi o Romário. Não sei se é ele, mas falando no documentário, falou bem assim: o Eurico só fumava cigarro. E depois um dia cheguei e falei, prova isso daqui, ele foi aí que começou a fumar charuto. Só que o Romário fumava 1 ou 2, o Eurico começou a fumar todo dia. Não quer morrer, porra, é difícil, né? É brincadeira, hein? Em 2015 e 2016, o Vasco consegue ganhar os seus últimos campeonatos cariocas, até então não ganha mais nenhum. Fica muito em Ganhou uma taça Guanabara em 2019. de efeito, provocações com o Flamengo. A gente vê que esse duelo, hoje em dia, no atual momento, no atual estágio, é bastante desequilibrado, querendo ou não. Desigual. Não tem como você comparar o Flamengo e o Vasco. O Flamengo, esportivamente, dentro de campo, tá em outro patamar, em outro nível. Espero que o Vasco recupere. Depois disso também o Eurico ali teve brigas nos bastidores. Teve a eleição ali de 2018, que ele fez parte da chapa ali que elegeu o Alexandre Campelo. Depois disso aí também, a saúde dele ali o Mundial, alguns jogos a mais. Um período curto, o Vasco. Essa aí, se inscrevendo no canal, curta, compartilha. E pro final. Mais de uma pessoa, 50 anos, as coisas muito refeiando. Infelizmente acabou falecendo de forma cada vez piorando, definhando. Infelizmente acabou a saúde dele cada vez piorando, definhando. Infelizmente acabou falecendo de forma cedo, triste também. 25 anos depois. Falando real mesmo, o último brasileiro foi o Corico, 25 anos sem Brasileirão, 9 foi de 2011, 9, 14 anos sem uma Copa do Brasil, e também 14 anos sem ganhar um título relevante. Devido à sua história, seu legado no Vasco, muita gente o critica, porque o Vasco ficou muito refém dele, mas é igual eu falei, teve inúmeras histórias, muitas coisas nos bastidores que ele foi importante pra caramba. E esses foram quase os 50 anos do Eurico Miranda à frente do Vasco, tanto como dirigente quanto na presidência, um cara que teve muitos desafetos, mas de uma personalidade muito forte. Deixou o nome dele na história do futebol brasileiro, você querendo ou não. Faz parte da história contemporânea do nosso futebol e resume muito bem os bastidores, toda a confusão que sempre teve e o poder que ele tinha de influenciar várias decisões do âmbito esportivo. Então essa figura do Eurico Miranda aí. Se você gostou do vídeo, desse especial, deixe novos temas, sugestões, inscrevendo no canal, curta, compartilhe, deixe novos temas, sugestões aí, igual esse grande
momento aí do nosso futebol brasileiro, Eurico Miranda, anos 80, 90, 2000. Dá essa moral pra gente aí. Valeu, até a próxima. Bônus. Vai ter... E atenção, vascaínos, ao Vasco nada? Então como é que é? Casaca, a turma é boa, é mesmo, dá fusaca. Vasco! Ai. Esse foi o vídeo. Top demais. Até o próximo. Nossa, mal foi uma câmera. Mas esse foi o vídeo, até o próximo. Valeu, falou e fui.